Então, bom dia novamente a todos, sejam bem-vindos. Eu vou começar a aula hoje fazendo uma revisão do que já foi dito, para depois passar para a parte nova da aula, certo? Então, vamos lá. O que a gente pode relembrar aqui das partes mais importantes, né? Porque eu não vou falar detalhadamente de tudo, vou falar das partes mais importantes. Nós vimos essa fórmula para o trabalho, que é uma fórmula meio que geral. Essa fórmula, apesar de a gente falar que ela é geral, na verdade isso não é bem verdadeiro, porque ela só funciona se a força for constante. Existe uma condição para ela funcionar, né? Para ela funcionar, a força tem que ser constante, tá? Então, F significa força, D, deslocamento, cosseno do ângulo é o cosseno entre a força e o deslocamento, e essa letra grega, ela pode ser escrita assim, ela pode ser escrita assim, ou ela pode ser escrita simplesmente com W de work, trabalho. Mas não pode ser um T, tá? Porque T a gente usa aqui no primeiro ano para tempo. Então, trabalho, quem lembra como é que se mede trabalho? Independente da letra que você escreva, trabalho é um J maiúsculo. Quem lembra o que significa esse J maiúsculo? Trabalho se mede, isso, Alana, perfeito, Bruno. Trabalho se mede em joules. Força em Newton, né? Deslocamento em metro. Então, essa é a fórmula geral, porém, apesar de ela ser a fórmula geral, ela só funciona se a força for constante, tá certo? Bom, existem alguns casos específicos, lembra? Quando a força está paralela ao movimento, ou seja, o ângulo é zero, fica cosseno de zero é 1, aí a fórmula fica só F vezes D. Quando a força é contra o movimento, o ângulo é de 180, o cosseno de 180 é menos 1, aí a fórmula fica menos F vezes D. E quando a força forma 90 graus de deslocamento, ou seja, ela é perpendicular, o cosseno de 90 é zero e não tem trabalho. Beleza? Quando eu sei que a força é constante, quando a questão falar ou não, Kaline? Se a questão não falar nada, a força vai ser constante. Se a questão falar que ela é variável, ela vai ser variável. Ou então tem que vir um gráfico. Se vir um gráfico, aí você está no gráfico. Se no gráfico ela está constante, ou se no gráfico ela está variável. Vamos lembrar que quando o trabalho é positivo, ele é classificado como motor. Lembra disso? Quando é negativo, é classificado como resistente. E quando é zero, não tem classificação, né? Porque zero nem é positivo, nem é negativo. Então, a fórmula geral do trabalho é F vezes D cosseno do ângulo. Porém, nós podemos pegar esse cosseno, né? Quando é zero, substituir por 1, quando é 180 por menos 1, quando é 90 por zero. Aí você tem essas fórmulas mais específicas. Porém, se você lembrar a fórmula geral, você resolve. Ô, Deli, e se a força não for constante, como o Carlos me perguntou, né? Se a força for variável, como é que eu faço? Se a força for variável, aí você só faz pelo artifício da área. Lembra? A área vai ser numericamente igual ao trabalho. O mesmo número que der para essa área aqui, vai ser o mesmo número para o trabalho. Então, o mesmo número que der para a área, deu para o trabalho. O gráfico funciona para todos os casos. Enquanto que a fórmula, ó, F vezes D vezes cosseno do ângulo, ela só é usada quando a força... Nossa, escrevendo mal é ruim demais. Quando a força é constante, a fórmula só pode ser usada quando a força é constante. Já pela área, sempre dá para fazer. A área você pode usar em todos os casos. Sempre vai dar certo fazer pela área, tá? Independente se a força é variável, como aqui, ou se ela é constante, como aqui. Então, a área sempre vai servir, enquanto que a fórmula só pode ser usada se a força for constante. Aí nós fizemos questões, várias. Aí nós vimos o trabalho da força-peso.
A força-peso, ela é uma força constante. Se você não mudar a massa e não mudar a gravidade, o peso não muda. Se ela é constante, eu não preciso fazer pela área. Se ela é constante, eu posso fazer pela fórmula. Aí, é só você substituir o F por P, o D por H. Ô, Denise, e o cosseno? Porque eu lembro que o trabalho da força-peso que você falou é só peso vezes altura. E podia ser positivo e negativo. Da onde esse cosseno foi? Para onde esse cosseno foi, melhor dizendo? Lembre, ó, que se estiver descendo, o peso está a favor do movimento. Então, se estiver descendo, o ângulo é 0. E o cosseno de 0 é 1. Aí você tira isso daqui e bota 1. Se estiver subindo, a força-peso está contra o movimento, né? Porque o objeto está subindo e o peso aponta para baixo. Aí agora o ângulo é 180. E o cosseno de 180, não sei se vocês lembram, mas eu falei na estante, o cosseno de 180 é menos 1. Aí fica menos P vezes H, porque aqui você bota menos 1. E se estiver na horizontal, não tem trabalho da força-peso. Por quê? Porque se o objeto está se deslocando na horizontal e o peso sempre aponta para baixo, o ângulo vai ser 90. E o cosseno de 90, nós já vimos nos slides anteriores, que o cosseno de 90 é 0. Aí, quando você botar aqui 0, 0 vezes qualquer coisa, vai dar 0. Não, Luiz, não tem como não, porque isso aqui é só uma revisão, Luiz. Isso aqui não é aula, tá? A aula eu vou devagar. Isso aqui eu estou fazendo só uma revisão de tudo que eu já falei. Aqui é rapidinho mesmo. Então, quando a força é perpendicular ao movimento, o ângulo é 90, então o trabalho é 0. Lembrando, Luiz, que todas essas aulas estão no YouTube. Então, se você quer assistir com calma alguma aula que eu já dei, vai lá no YouTube e reassiste. Isso aqui é só uma revisão para a gente poder começar a aula do assunto novo. Lembrando, quando está descendo, o peso é a favor do movimento, então o trabalho é classificado como motor. Quando está subindo, o peso é contra o movimento, então o trabalho é classificado como resistente. Lembrem também, que eu já falei para vocês nas aulas anteriores, que o trabalho da força-peso não depende da trajetória. Então, se eu for pelo caminho 1, se eu for pelo caminho 2, se eu for pelo caminho 3, independente da trajetória, se a altura é a mesma, então o trabalho do caminho 1, o trabalho do caminho 2, o trabalho do caminho 3 são iguais. Por quê? Porque o trabalho da força-peso não depende do caminho como ele percorreu. O trabalho da força-peso depende do peso e da altura. E pode ser positivo ou negativo, né? É positivo quando desce, porque o peso está a favor do movimento, e é negativo quando sobe, porque o peso está contra o movimento. Então, a gente fala que o trabalho da força-peso, ele independe da trajetória. Independente do caminho, você vai ter sempre o mesmo trabalho se a altura for a mesma. Continuando, aqui temos várias questões sobre isso. Falamos sobre o trabalho da força elástica. A força elástica, ela não é constante. Se ela não é constante, você não vai usar a fórmula geral. Porque a fórmula geral é só para força constante. E aí, Belis, como é que eu faço então se a força elástica não é constante? Lembra? Sempre que uma força não for constante, você pode usar o artifício de calcular a área. E aí eu mostrei para vocês, nas aulas anteriores, que a área desse gráfico é um triângulo. Aí eu deduzi para vocês passo a passo da equação até chegar que o trabalho da força elástica é mais ou menos kx² sobre 2. Ô, Belis, por que é mais ou menos? Vai ser mais se for motor, vai ser menos se for resistente, porque o trabalho pode ser sempre motor ou resistente. Então, a área ela vai ter o mesmo número do trabalho.
Não é que área é igual ao trabalho, né? Lembra que esse N aqui em cima, ó, significa numericamente igual. A área é numericamente igual ao trabalho. E aí o trabalho da força elástica, por não ser constante, eu não posso usar a fórmula. Eu tenho que fazer pela área. E aí, fazendo pela área, a gente desenvolveu a fórmula kx ao quadrado sobre 2, que pode ser positiva ou pode ser negativa. Beleza? Como é que eu sei que vai ser positiva ou negativa? Também já vimos em aulas anteriores. Sempre que você puxa ou que você comprime uma mola, ela vai ser negativa. Por quê? Porque quando você empurra para a esquerda, a força elástica aponta para a direita. Já se você puxar para a direita, a força elástica aponta para a esquerda. Perceba que a força elástica, então, quando você deforma a mola, ela está contra o movimento. Então, sempre que você deformar a mola, ou para mais, ou para menos, não importa, se você deformou a mola, o trabalho vai ser negativo. Por quê? Porque ele vai ser resistente, ele vai ser contra o movimento. Então, sempre que você deformar a mola, o trabalho da força elástica vai ser negativo. Agora, quando a mola volta à posição original, se você soltou a mola e ela está voltando à posição original sem você botar força nenhuma, aí o trabalho da força elástica vai ser positivo, ou seja, ele vai ser motor. Então, a fórmula é kx ao quadrado sobre 2. Mas é você que tem que saber quando vai ser positiva e negativa. Positivo é quando você deforma e negativo negativo é quando você deforma e positivo é quando ela volta à posição original sem depender de você. Lu, não fica preocupada com isso, Lu, porque eu estou fazendo uma revisão de tudo aquilo que eu já falei. Isso aqui é só revisão. Não comecei ainda a parte do assunto novo. O trabalho da força elástica também não depende da trajetória. Então, independente do caminho, se você puxa, por exemplo, até a posição A, e depois você puxa até a posição B, vai dar o mesmo trabalho se você puxar direto que você deformou. Só depende de como você deforma. Então, vimos também na aula passada sobre associação de molas. Como é que a gente junta molas? Como é que a gente associa molas? Ou você associa em paralelo, ou você associa em série. Se você associa em paralelo, a constante elástica é a soma direta, soma direta das outras constantes. E eu desenvolvi com vocês a fórmula. Eu mostrei para vocês na aula passada essa fórmula dos inversos. Soma dos outras. Em série é uma seguida da outra. Então, quando é em paralelo, é a soma direta. Quando é em série, é a soma dos inversos. Isso aqui foi rápido, corrido, porque eu quis fazer uma revisão de 3 semanas, né? Então, tinha que ser corrido mesmo, porque eu não tenho como fazer uma revisão toda a aula de tudo aquilo que eu já fiz. Então, foi voando só para relembrar. Agora sim que vai ser com calma, porque agora vai ser assunto novo, tá? Quem não lembra alguma parte, pega lá os slides, abre, estuda, ou vai lá no YouTube, no canal do professor, rever alguma aula lá no MT Óbvio. Aí você pode rever alguma questão que eu fiz e você não entendeu, alguma parte da aula, tá? Isso aqui não é uma revisão pausada. Foi rápida de propósito, porque eu tinha pouco tempo para fazer, tá? Porque tem um assunto novo da aula de hoje. Não é revisão para prova isso, obviamente. Vamos lá, então, começar nosso assunto da aula de hoje. Vamos começar
começar a falar de hoje da força centrípeta. Vocês já estudaram com o João o movimento circular uniforme, MCU. Não é, obviamente, o universo cinematográfico da Marvel, né? Não é MCU da Marvel, não, viu? MCU na física significa movimento circular uniforme, tá? É aquele movimento que a trajetória é circular. Também concordo, Kaline. O MCU da Marvel é mais legal do que o da física. Concordo com você plenamente. Bom, no MCU, nós sabemos que existe uma força que aponta sempre para o centro da trajetória, que é chamada de força centrípeta. Independente se você está na posição A, na posição B, na posição C, na posição D, a força centrípeta sempre, em todos os casos, sempre aponta para o centro da trajetória. Então, a força centrípeta sempre forma 90 graus com o deslocamento. Perceba, ó, ela aponta para o centro, o deslocamento está para frente, ó, 90 graus. Ela aponta para o centro, o deslocamento está para frente, 90 graus. Então, o ângulo formado pela força centrípeta e o deslocamento é sempre 90 graus. E o cosseno de 90 graus é zero. Logo, a força centrípeta, ela é constante? É. Se a força centrípeta é constante, se ela é constante, eu posso usar a fórmula? Posso. Eu não preciso fazer pela área. Eu posso fazer pela fórmula. A fórmula é força, deslocamento, cosseno. Aí a força é a força centrípeta, o deslocamento e o ângulo é 90. O cosseno de 90 é zero. Então, qualquer força centrípeta que eu colocar, vezes qualquer deslocamento que eu colocar, vezes zero é zero. Então, sempre, em todos os casos, não existe nenhuma exceção. Sempre o trabalho da força centrípeta é zero. Por quê, Belize? Porque sempre ela forma 90 graus com o deslocamento. E o cosseno de 90 é zero. Ô, Belize, e se eu botasse a fórmula da força centrípeta? Porque eu aprendi lá com o João que força centrípeta tem aquela fórmulazinha que você botou ali do lado agora. mv ao quadrado sobre r. E se eu botar essa fórmula aqui, vou te dizer, vai ser só perda de tempo. Porque mesmo que você coloque aquela fórmula ali, quando você multiplicar por zero, vai dar zero. Então, gente, em todos os casos, em 100% dos casos, a força centrípeta não realiza trabalho. Significa dizer que a força centrípeta não transfere energia para deslocar o corpo. A força centrípeta não vai realizar trabalho. Lembrando que força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. Isso aqui vocês já viram na aula de movimento circular. Lembrando que a aceleração centrípeta pode ser v ao quadrado sobre r ou velocidade angular ao quadrado, que é o w, vezes r. Ok? Alguma dúvida em força centrípeta? Sejam sinceros. Alguma dúvida em força centrípeta? Então, não tem dúvida. Viu lá, a pergunta é sobre força centrípeta, o trabalho dela sempre vai ser igual a zero. Lembra que na aula passada teve uma questão sobre isso? Ó? Lembra que na aula passada a gente fez a questão 13, que perguntava quando não tinha trabalho, e muitos de vocês marcaram da resistência do ar, marcaram da força-peso. Não era. Lembra que era da força centrípeta, que eu fiz o desenho, que a força centrípeta sempre aponta para o centro, e se ela aponta para o centro, sempre o ângulo dela é de 90 graus, e o cosseno de 90 graus é zero? De certa forma, eu já tinha meio que explicado ela, né, na aula passada. Esse slide aqui é só mais para reforçar isso que eu já tinha dito na aula passada. Então, não tem meio que nada para fazer, né? Lourdes, a gente não faz nada. Se for o trabalho da força centrípeta, Lourdes, você já marca lá que é zero e sai para o abraço. Já acertou a questão.
Não tem nada que a gente possa fazer. E o trabalho das forças de atrito, Belis? Como é que eu posso fazer o trabalho da força de atrito? Bom, a força de atrito, na maioria das vezes, ela é contra o movimento. Você concorda comigo? Na maioria das vezes. Por quê? Porque quando você puxa uma caixinha para a direita, a força de atrito aponta para a esquerda. Né? Já se você puxar a caixinha para a esquerda, a força de atrito aponta para a direita. Então, ao puxar um objeto, qual é o ângulo entre a força de atrito e a força que desloca o objeto? Isso, Ana, perfeito. É chamada matemática. Isso, Bianca. Vocês estão muito bem hoje, viu? Parabéns. Na matemática, isso é chamado de ângulo raso, né? Porque ó, a força F aponta para a direita, a força FAT aponta para a esquerda. Nossa, esse FAT saiu feio demais. Deixa eu corrigir isso aqui, porque está muito feio. Não que minha letra seja bonita, né? Mas você está indo muito mais feio. Então, ó, o FAT foi com a força formando um ângulo de 180 graus. Então, como a força de atrito ela é constante também, se ela é constante, eu posso usar a fórmula Belis? Pode. Qual é a fórmula? F vezes D vezes cosseno. Aí no F vira FAT. No D você deixa D mesmo. E no cosseno você bota cosseno de 180 graus. E aí fica FAT vezes D. E para quem não lembra, mas eu revisei isso no início da aula, cosseno de 180 graus é menos 1. Faltou a bolinha do graus aqui, né? Depois eu vou corrigir esse slide. Então, fica FAT vezes D vezes menos 1. Por isso que o trabalho da força de atrito, no geral, ele é negativo. E se ele é negativo, ele é classificado como motor ou como resistente? Quem sabe me dizer? Se ele é negativo, ele é classificado como motor ou como resistente? Então, no geral, eu posso dizer que o trabalho da força de atrito, ele é classificado como resistente. Belis, você não classificou o trabalho da força centrípeta, não. Sabe por que eu não classifiquei? Porque a força centrípeta não realiza trabalho. Então, ela nem é motor, nem é resistente. A gente só classifica trabalho se tiver trabalho. Aí ele pode ser positivo ou negativo. No caso da força de atrito, no geral, ele vai ser negativo. Ô, Belis, por que você está frisando bem no geral? Você tem sempre dizendo no geral. Porque eu não sei se vocês lembram, mas já estudamos isso, que existe caso que a força de atrito não é contra o movimento. Quem sabe me dizer um caso que a força de atrito não é contra o movimento? Perfeito, Mariana. Ao andar. E também, se Mariana tivesse lido esse box aqui, que inclusive eu não deveria ter colocado ele agora, né? Eu poderia ter colocado ele depois para não aparecer aqui. Vou até mudar logo isso aqui, ó. Porque eu estou desconfiando que Mariana leu para falar. Porque essa Mariana vocês sabem, né? Vou botar para você que aparecer depois. Então, ó. A força de atrito, ao andar, ele é contra o movimento. Ó. Agora sim, vamos ver o box aqui, ó. Porque o box já tinha aparecido, né? Então, a Mariana estava pescando. Essa Mariana não sei não, viu? Porque ao andar, Belis, ela é motor. Vamos voltar ao slide de classes de força, lá em Leis de Newton. Vamos voltar aqui no slide, ó. Lá em Leis de Newton, quando eu expliquei classes de força, eu falei para você lá, ó, que quando você puxa um objeto para a esquerda, quando você puxa para a esquerda, a força de atrito está para a direita. Quando você puxa para a direita, a força de atrito está para a esquerda. Porque ao puxar um objeto, a força de atrito é sempre contra o movimento. Ao puxar. Então não tem dúvida. Você puxou o objeto, a força de atrito é contra o movimento. Só que quando você anda, você não está puxando objeto nenhum.
Quando você anda, você empurra com o seu pé o chão para trás. O normal seria você deslizar e você ficar derrapando, não ia sair do lugar. Aí o atrito te segura o teu pé e te empurra para frente. Então, ao andar, o trabalho da força de atrito é motor. Quando você anda. Agora, quando você puxa uma caixinha, ele é resistente. Se você puxou para cima, a força de atrito é para baixo. Se a caixinha saindo para baixo, a força de atrito é para cima. Então, ao andar, é uma exceção. Ao andar, a força de atrito, o trabalho dela não seria negativo. Então, ó, voltando lá de novo no meu slide, se ele falasse que é de andar, o trabalho da força de atrito não seria negativo. Seria PAT vezes D, só que seria positivo. Só que em 95% das questões, ele não fala de você andando. Eu diria até mais, 98% das questões. Na maioria das questões, é uma caixinha sendo puxada para a direita, para a esquerda, para cima, para baixo. Então, por isso que eu falo que, no geral, o trabalho da força de peso, o trabalho da força de atrito, ele é negativo, no geral. Mas existe exceção? Existe. O atrito estático produz trabalho? Guilherme, que ótima pergunta, Guilherme. Guilherme, eu posso segurar essa sua pergunta só um pouquinho? Daqui a 3 slides, eu vou falar justamente sobre isso, Guilherme. Mas essa sua pergunta foi muito, muito pertinente, muito boa, cara. Parabéns pela pergunta. Que pergunta boa, viu? Há tempo eu não vi uma pergunta tão boa como essa sua. Já, não estou tirando onda não, viu? Não estou tirando onda não, estou falando sério mesmo, viu? Estou falando de verdade mesmo, não é tirando onda não. Já vou falar sobre isso, tá? Ô, Belis, andar é a única exceção? Não, gente. Andar não é a única exceção não, tá? Os carros também, eles têm tração, né? De certa forma, ou as aspas, de certa forma, os carros também andam. Então, quando o carro tem tração traseira, tração na roda de trás, a roda de trás empurra o chão para trás, aí o atrito nela, na roda de trás, é para frente. A outra roda não. A outra roda é normal, porque a outra roda não gera trabalho. Já se o carro tem tração nas 4 rodas, as 4 rodas empurram o chão para trás. Então, as 4 rodas vão ter o seu atrito para frente. Então, andar não é a única exceção. Isso também acontece no carro. Porque quando o carro traciona o chão, a roda empurra o chão para trás. Aí o atrito empurra o carro para frente. Tá certo? Então, andar não é a única exceção. Só é uma exceção mais fácil da gente entender. Mas também acontece isso nos carros. Tudo bem, galera? Alguma dúvida no trabalho da força de atrito e por que, na maioria das vezes, ela é negativo? Ele é negativo na maioria das vezes, porque na maioria das vezes ele é contra o movimento. Tem exceção? Tem. Mas exceção é muito pouco, eu estou falando aqui do geral. Tá claro? Tudo bem? Esse agora é nosso último slide de conteúdo sobre trabalho. Tá certo? Aí depois desse slide, eu só vou treinar com vocês questões. Esse daqui é nosso último slide sobre trabalho, tá certo? Vamos lá então falar desse slide. Sempre que as forças, o trabalho dela não depender da trajetória, a gente fala que essa força é conservativa. Quando o trabalho de alguma força não depende da trajetória, a gente fala que a força é conservativa. Me lembra aí, qual é uma força que o trabalho dela não depende da trajetória, que eu falei no instante da revisão. Na revisão eu falei, beleza, Ana, perfeito, Breno. A força-peso, o trabalho dela não depende da trajetória, né? Se eu tiver aqui o objeto na posição A, ele for para a posição B por esse caminho 1, ele for para a posição B, para a posição C, pelo caminho 2, ou ele fizer um zigue-zague e for
para a posição D pelo caminho 3. Não importa a trajetória que ele fez. Se a altura é a mesma, então o trabalho do caminho 1 da força-peso, o trabalho do caminho 2 da força-peso e o trabalho do caminho 3 da força-peso são iguais. Porque o trabalho da força-peso depende do peso do corpo e da altura. Como o corpo foi o mesmo e a altura foi a mesma, o corpo não mudou. Se o corpo não mudou nem a massa, nem a gravidade. Então, a força-peso, a gente fala que ela é uma força conservativa. Beleza? Você falou dos casos da exceção, onde a força de atrito não é contrária ao movimento. Sim, Ana, falei. Nesses casos da exceção, Ana, o trabalho da força de atrito, ele não é contra o movimento, aí ele não é classificado como resistente. Aí, ele vai ser classificado como motor. Mas sempre que você puxar alguma coisa, Ana, o trabalho da força de atrito vai ser contra o movimento. Mas eu respondi a sua pergunta, na verdade, você fez uma afirmação, né? Não foi uma pergunta. Ou ainda resta alguma dúvida? Resta alguma dúvida do que você perguntou? Ok. Tem uma outra força também, gente, que o trabalho dela não depende da maneira que a gente deforma o objeto. Eita, falei, dei dica, né? Falei deformar. E Breno já captou aí. Mas acho que ele escreveu tão rápido que não deu tempo nem de ele pescar do que eu falei, não. Então, a força elástica também é uma força conservativa. Por quê, Belize? Porque se eu puxar até a posição A, depois puxar até a posição B, ou então eu puxar direto até a posição B, a deformação, que é o X, é a mesma. Então, o trabalho da força elástica, que é Kx ao quadrado, também vai ser o mesmo. Logo, a força-peso e a força elástica são ditas forças conservativas. Quando é que a gente chama uma força de conservativa, Belis? Quando o trabalho dela não depender da trajetória que o corpo fez. Só depender ou da altura ou da deformação. Não depende do caminho que você fez essa altura ou do caminho que você fez essa deformação. Certo? Então, quando isso acontecer, a força ela é dita conservativa. E o trabalho das forças conservativas, como eu já falei, ele não depende da trajetória. Isso aqui é só para frisar bem, ó. O trabalho das forças conservativas não depende do caminho, não depende da trajetória. Depende só do deslocamento, só da altura. Tá claro isso para vocês? Tá claro isso para vocês? Bom, as forças conservativas, a gente pode associar um conceito chamado de energia potencial. Mas isso é para o futuro. Nosso próximo assunto vai ser energia. Quando eu vou explicar energia para vocês, eu vou lembrar para vocês isso aqui, ó. Vou falar, gente, lembra que a força-peso e a força elástica são conservativas? Então, a gente pode associar elas duas um conceito chamado de energia potencial. Mas isso não é para hoje. Isso aqui é só Belize querendo adiantar um pouquinho para você, te dando spoiler de algo que você vai ver daqui a 2 ou 3 semanas. O mesmo assunto do ano passado? Não, Bruno. Ano passado, você era nono ano. O nono ano ele faz uma revisão geral do que cai no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Então, não é o mesmo assunto. Agora, claro que parte de algumas coisas que você vê no primeiro ano, você viu no nono. Porque o nono ano é uma passada rápida por cima das coisas que você vai ver no primeiro, no segundo e no terceiro ano. Né? Só que agora a gente vai aprofundar. Gente, mas a força de atrito, ela não é conservativa. A força de atrito, ela é dissipativa. Logo, a força de atrito, o trabalho dela depende da trajetória. Vou repetir. O trabalho
da força de atrito, ela é dissipativa, porque a força de atrito, ela não é uma força conservativa. Então, por exemplo, se eu for do ponto 1 para o ponto 2 na diagonal, ou se eu for em linha reta para o ponto 3, o trabalho da força-peso é o mesmo. O trabalho da força-peso não muda, mas o trabalho da força de atrito é diferente. Por quê? Porque o da força de atrito, ele depende do caminho. A força de atrito, ela vai depender do caminho. Então, a força de atrito, ela não é conservativa. Se você fez um caminho mais longo, você vai gastar mais, você vai realizar um trabalho da força de atrito maior, vai dissipar mais energia, vai gastar mais energia. Tá claro isso? Então, a força de atrito dissipa energia, ela gasta energia. Aí a gente não consegue mais aproveitar essa energia. Ela é gasta devido ao barulho que produz, ao calor, ao aquecer o pneu, quando você freia o carro e gera atrito com o chão. Então, tudo isso gera o trabalho da força de atrito, que é dissipativa, que você não vai conseguir, que vai depender, melhor dizendo, do caminho que você fez. Está claro que a força de atrito não é conservativa, ela é dissipativa, então o trabalho dela depende do caminho. Alguma dúvida ainda, gente, no trabalho? Encerramos aqui o assunto de trabalho. Agora, eu vou passar para fazer as questões, tudo bem? Vamos lá. Eu faço a 14, vocês fazem a 15. Aí eu faço a 16, vocês fazem 17. Vamos lá, 14. Em um movimento circular, a força centrípeta é 50 newtons. Durante o deslocamento de 2 metros, assinale a alternativa que representa o trabalho da força centrípeta. Sem fazer conta nenhuma, eu já sei que a alternativa correta, qual vai ser? 0. Perfeito, Jatobá. Perfeito, Breno. Perfeito, Mário. Sem fazer conta nenhuma, eu já sei que é 0. Por que, Belis? Da onde foi que essa galera sabe assim tão rápido que o trabalho da força de atrito é 0? Desculpa, que o trabalho da força centrípeta é 0, porque a força centrípeta sempre aponta para o centro da trajetória. Vocês já viram isso em movimento circular uniforme. Como ela aponta para o centro, com o deslocamento, ela forma 90 graus. Então, mesmo que você fizesse a fórmula, seria perda de tempo. Mas se você fizesse a fórmula, ficaria força centrípeta, deslocamento, cosseno de 90. E o cosseno de 90 é 0. Aí, força centrípeta vezes deslocamento vezes 0 vai dar 0. Porque qualquer número vezes qualquer número vezes 0 é sempre igual a 0. Então, essa conta é desnecessária. Eu não preciso fazer. É só lembrar da teoria. O trabalho da força centrípeta é sempre igual a 0. Alguma dúvida na 14? Alguma dúvida na 14? Aí, Guilherme, lembra que você me perguntou, Guilherme, sobre o trabalho da força de atrito estático? Era essa questão aqui, ó, Guilherme. Eu não quis te responder, porque a gente vai falar sobre isso aqui agora. Ó. Eu vou ler para vocês e eu quero que vocês marquem uma alternativa, tá? Não vou falar qual a alternativa, só vou ler. Considere um sistema massa-mola cuja massa pode se deslocar horizontalmente sobre uma mesa com atrito. Então, aqui ó, tem uma mesa, tem uma massa presa numa mola. E ele fala que pode ter atrito. Tem atrito, melhor dizendo. Pode ter, não. Tem atrito. Assuma que a mola inicialmente está comprimida. No início da observação, ela está em repouso. Então, no início, a mola está em repouso. E passa a se deslocar sobre a ação da mola. Como é o nome da força que a mola vai aplicar na massa? Como é o nome da força que a mola aplica na caixa para ela se deslocar
entrar em movimento. Como é o nome dessa força, gente? Isso, Bruno. Força elástica. E ela passa a se deslocar. Imediatamente antes dela se deslocar, a força de atrito estático até iniciar o movimento. E depois que ela se desloca, o atrito é o atrito dinâmico, até ela parar. Então, no início, o atrito era o atrito estático e depois o atrito é o atrito dinâmico. Porque lembra, o atrito estático atua enquanto está parado e o atrito dinâmico atua enquanto está em movimento. Isso tudo, eu só estou lendo a questão e interpretando, tá? Eu não estou respondendo a questão ainda. Eu só estou lendo e interpretando. Continuando. Note que o sistema perde energia na forma de calor e que a força de atrito estático na iminência do deslocamento é maior do que a dinâmica. Então, o atrito estático ele é maior do que o atrito no dinâmico, lembra? Na iminência do movimento. Assim, é correto afirmar que o trabalho realizado pelo atrito estático é... Então, ó, Breno não, desculpa, Guilherme. A pergunta, eu não vou te responder aquela hora, porque é justamente essa questão. O que a gente pode falar sobre o trabalho de força de atrito estático? Leiam aí as alternativas e me digam no chat qual é a resposta de vocês. Leiam aí quais são as alternativas e me digam aí no chat qual é a possível resposta de vocês. Já já eu comento, tá? Deixa só a galera falar deles. Já já eu comento. Quero mais opções. Quero mais opções. Será que é essa aí mesmo? Não sei, viu? Tô achando meio estranho. Quero mais opções. Tô achando estranha essa opção que vocês estão escolhendo aí, viu? Mas ninguém pensa diferente? Todo mundo pensa aí como Guilherme e Mariana? Aí sim, hein? Gostei. Resposta diferente ali de Luiz. Resposta diferente de Kaline. E aí? Eu gosto assim, quando vocês não ficam indo todo mundo na mesma resposta, porque eu sei que na hora da prova, nem todo mundo pensa igual. Eu gosto assim, quando eu tenho várias opções, porque aí significa que realmente cada um está pensando por si e não apenas copiando o que o colega fala. Mais alguém gostaria da opinião? Temos então letra A, letra B, deixa eu ver se tem mais alguma outra, letra D e letra E. Temos A, B, D e E. Vamos eliminar a letra D, por quê? Quando o objeto estiver indo para frente, a força de atrito aponta para trás. Lembra quando você empurra ou quando você puxa uma caixinha, a força de atrito é contra o movimento? Então, ela não é classificada como motor, ela é classificada como resistente. Quando você anda, aí é motor. Mas quando uma caixinha é puxada ou quando uma caixinha é empurrada, o trabalho da força de atrito não é motor, ele é resistente. Então, vamos eliminar a letra D. E aí, parabéns a Guilherme e a Mariana que mataram a charada. É zero. Por que zero, Belis? Porque quando você faz a fórmula, não é força de atrito vezes deslocamento, só que não existe deslocamento. O deslocamento é zero, porque o atrito estático ele só atua, por definição, enquanto o corpo está em repouso. Se ele está em repouso, ele está parado. Se ele está parado, o deslocamento é zero. Então, foi uma pegadinha. A força de atrito estático não realiza trabalho, porque o atrito estático só atua enquanto o corpo está estático, enquanto o corpo está parado. E se ele está parado, não tem deslocamento.
Se não tem deslocamento, não tem trabalho. Tem força de atrito? Tem. Tem força de atrito? Tem. Vamos supor que a força de atrito foi, sei lá, 8 newtons. Aí ficaria menos 8, só que não tem deslocamento porque é zero. E menos 8 vezes zero vai dar zero. Então, força de atrito? Tem. Existe atrito estático? Existe. Que é aquele atrito que vai atuar enquanto o corpo está parado, que segura o objeto. Então, a força de atrito estático não realiza trabalho. Nunca ela realiza trabalho. Só quem realiza trabalho é a força de atrito dinâmico, que é quando o corpo está em movimento. Questão 15. Alguma dúvida? Quem errou, entendeu por que errou? Para começar o movimento, a força aplicada tem que superar o estático? Não, Guilherme. Tem que, no mínimo, igualar, Guilherme. Lembra? Ó, vou voltar um slide de classes de força, que já foi uma coisa que eu já expliquei já para vocês, mas eu sei que às vezes vocês não lembram, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês, ó. Para começar o movimento, que a gente chama de iminência do movimento, no mínimo, a força que você puxa tem que ser igual ao atrito estático máximo. Para ter movimento, no mínimo, ela tem que ser igual. A gente fala que o corpo está na iminência do movimento. Então, significa dizer que a partir dali, ele já pode entrar em movimento. Então, na iminência do movimento, um corpo já pode ter entrado em movimento uniforme. Tá? A partir dali, qualquer coisinha mais, qualquer soprozinho, ele vai entrar em movimento. Então, na iminência do movimento, ele está ali, ó, já prestes a entrar em movimento. Já. Então, qualquer forcinha mais, ele vai entrar em movimento. Se bem que você falou que você precisa ser maior. Sim, você estava certo, né? Entendi agora que você perguntou. Sim, Guilherme. Ok, gente? Questão 15. Alguma dúvida? Todo mundo entendeu? Tranquilo, né? Agora, eu vou fazer a questão mais difícil que eu já fiz com vocês nas aulas remotas. Presta bastante atenção e se você não entender, pergunta. Não fica com dúvida. Se não entender, pergunta. Um bloco de massa 20 kg. Então, aqui eu tenho um bloco e ele tem uma massa de 20 kg. É puxado por um barbante. Se tem barbante, a força que puxa através de um fio é a força de tração. A partir do repouso. Se é a partir do repouso, velocidade inicial é igual a zero. Por um tempo de 0,5 minutos. O coeficiente de atrito é 0,4. Coeficiente de atrito, lembra que é aquela letrinha μ, né? Ele não tem unidade de medida. Ele é uma grandeza adimensional. Não tem unidade de medida. Sabendo que a aceleração é 2 metros por segundo ao quadrado, calcule o trabalho da força de atrito. Vamos lá. Trabalho da força de atrito. Ele vai ser positivo ou negativo nesse caso? Ele vai ser positivo ou negativo nesse caso? Isso. Por que, Belisa, ele vai ser negativo? Vamos desenhar as forças? Tem a tração puxando para a direita, tem o peso puxando para baixo, tem a força normal que equilibra o peso puxando para cima, e tem o atrito, que ao puxar uma caixinha é contrário ao movimento. Então é menos FAT vezes D. Vamos lá, FAT. Como é que se calcula FAT, Belisa? Me lembra aí, porque tem tanto tempo que eu não lembro não. É μ vezes a força normal. μ foi 0,4. K vezes X, Alana, é força elástica. Força elástica é K vezes X. Força de atrito é μ vezes a força normal. Então, μ é 0,4. Não pede desculpa. Já lembra que eu já falei sobre isso? Não precisa pedir desculpa. Errar só faz parte do processo. Só aprende quem erra. E força normal, Belis? Não tem fórmula para força normal. Concordo com você. Não tem fórmula para força normal. Mas a força normal, ela equilibra com a força peso. Então, a força normal tem o mesmo valor da força peso. E a força peso é massa vezes gravidade. Então, Bruno já falou para a gente aí que a massa é 20, a gravidade é 10. Bruno já falou para a gente que a força normal é 200. Isso mesmo, Bruno. Então, eu boto aqui 200.
0,4 vezes 200 dá 80 newtons. Então, ó, eu pego esse 80, que é a força de atrito, e coloco ela aqui. Então, menos 80. Está faltando o deslocamento, que é o tanto que a caixinha andou. Esse movimento é um movimento uniforme ou é um movimento uniformemente variado? Essa caixinha, ela anda em movimento uniforme ou em movimento uniformemente variado? É em MU ou em MUV? Por quê? Por que MUV? Como é que você me prova que é MUV? Eu não acredito em você. Me prova que é MUV? Isso, Ellen, você me provou perfeitamente. Porque se tem aceleração, é movimento uniformemente variado. Perfeito. Se fosse movimento uniforme, eu podia usar, né, V igual a ΔS sobre ΔT. Mas não é uniforme, então eu não posso usar. E agora, Belis, como é que calcula, então, o tanto que ele andou no movimento uniformemente variado? Simples, ó. ΔS igual a VOT mais AT ao quadrado sobre 2. ΔS, que é o tanto que ele andou, eu quero. VO, que é a velocidade inicial, é zero, porque partiu do repouso. E quem é o tempo? Quem será que vai adivinhar quem é o tempo? Será que vai ter alguém nessa turma que vai adivinhar quanto é o tempo? O tempo é zero? Não. Quanto foi o tempo que ele andou? Perfeito, Bruno. Sabe por que não pode ser 0,5, Carlinhos? Porque 0,5 está em minuto. Minuto não é SI. Eu tenho que pegar 0,5, multiplicar por 60, aí vão dar 30 segundos. Então, o tempo, ele é 30. A aceleração é 2. O tempo, de novo, é 30, só que agora é ao quadrado, sobre 2. Isso aqui vai dar zero, desaparece. Esse 2 eu corto, fica 30 ao quadrado, é 900 metros. Mas, Belis, você sempre fala para a gente para ter cuidado com distância, que nem sempre distância é igual a deslocamento, nem sempre. Mas sempre que em linha reta, a distância é igual ao deslocamento. Então, o deslocamento é 900 metros. Ô, Belis, mas não diz na questão que é em linha reta, não. Tu tá inventando isso aí. Quando não diz, é sempre em linha reta. Somente quando não for em linha reta que ele vai dizer. Quando não diz, é sempre em linha reta. Então, fica menos 80 vezes 900. 8 vezes 9 é 72. Acrescenta 3 zeros. Menos 72 mil joules ou 7,2 vezes 10 a quarta joules negativo. Essa foi a questão mais difícil que nós fizemos em todas nessas nossas aulas online. Tá? Ana, vou repetir de novo, Ana. Vamos lá, vou repetir. Primeiro passo, Ana, é você calcular a força normal. Você concorda comigo que a força normal é igual à força-peso? Por que a força normal é igual à força-peso? Porque não tem nenhuma outra força para cima, não tem nenhuma outra força para baixo. Então, alguma dúvida no passo 1? Vou botar de roxo aqui, ó. Alguma dúvida no passo 1? Beleza. Depois que eu calculei o passo 1, Ana, que é a força normal, eu pego essa força normal e uso ela para calcular a força de atrito, que é o passo 2. Ó, calcular a força de atrito é o passo 2, que é Mi, que ele falou que é 0,4, ele já falou para mim, tá certo? Eu não estou inventando. E a força normal é 200. Então, calculei a força de atrito. Alguma dúvida em calcular a força de atrito? Alguma dúvida em calcular a força de atrito? Não, beleza. Aí agora, vamos para o passo 3. Calcular a distância que ele percorreu. Por que eu uso movimento uniformemente variado? Porque tem aceleração. Eu usaria movimento uniforme se não tivesse aceleração, se fosse velocidade constante. Mas a questão disse que tem aceleração. Então, eu uso movimento uniforme. Tá claro, Ana, porque eu usei a equação do movimento uniformemente variado?
Então, ó, eu usei a equação e só substituí os valores. Ó. VO é zero, que a questão disse. O tempo, cuidado, que o tempo ela deu em minuto. Aí eu transformei o tempo para segundos. Só fiz substituir, ó, a aceleração, que ele disse que era 2, ó. A aceleração, ele disse que era 2. Fiz a continha de 900. Sempre que a questão não fala nada, a distância percorrida é igual ao deslocamento, porque é em linha reta. Aí eu pego essa distância aqui, ó, e coloco aqui no deslocamento. Porque em linha reta, a distância é igual ao deslocamento. Aí o FAT é 80, o deslocamento é 900. Só fiz multiplicar um pelo outro. Agora você conseguiu compreender o passo a passo? Essa realmente foi uma questão difícil, tá? Essa não foi fácil, não. Realmente, essa questão foi difícil. Por que foi difícil? Porque eu usei leis de Newton, eu usei cinemática, que foi movimento uniformemente variado, e usei trabalho. Eu usei 3 assuntos para responder essa questão. Então, essa questão foi a mais difícil até hoje. Tudo bem? Me digam aí, gente, vocês entenderam realmente? Vou para a última questão de hoje, porque eu preciso dar alguns recados da coordenação para vocês. Última questão de hoje é a correção da atividade. A atividade são 3 questões, né? Eu tinha programado para corrigir as 3, mas não vai dar tempo, tá? Eu vou corrigir só a primeira, tá? Da atividade. Depois, na semana que vem, eu corrijo as outras 2, porque não vai dar tempo de corrigir tudo. Eu vou corrigir só as 2 primeiras. É para tirar print, Ellen? Já tirou print aí? Beleza, mas lembrando que essas aulas vão para o YouTube, né? Depois, se quiser, você pode pegar lá e assistir. Vou para o último slide de hoje, porque depois só recados para vocês, tá certo? Vocês fizeram essa questão da atividade de casa? A atividade de casa era 314, 315 e 316. Essa foi bem fácil, né? Perguntou o trabalho da força-peso. O trabalho da força-peso pode ser positivo ou negativo. Nessa questão, vocês usaram positivo ou negativo? Nessa questão, vocês usaram positivo ou negativo? Negativo? Não. Positivo. Sabe por que positivo? Porque o peso sempre aponta para baixo. E para ir de A para B, o objeto desceu. Então, o trabalho vai ser positivo. Vai ficar P vezes H positivo. Essa atividade era aquela que você tinha que ter mandado para o AVA, né? Ela não tem como mais mandar porque era até semana passada, né? Então, peso é massa vezes gravidade. A massa é 0,2, a gravidade é 10, então o peso é 2 newtons. Aí fica 2 vezes a altura. E qual é a altura, Belice, que ele desceu? A altura que ele desceu, você concorda comigo que é o comprimento do fio? Porque ó, o comprimento que esse fio tiver vai ser a mesma altura que ele vai descer. Então, a altura que ele desce é o comprimento do fio. E o comprimento do fio, ele falou que é 0,8. Então, o trabalho da força-peso vai dar 1,6 joules. Se fosse para classificar, você ia classificar como motor ou como resistente? Se fosse para classificar, você ia classificar como motor ou como resistente? Motor. Mas ele não pediu, né? Mas se ele pedisse, seria motor. E se fosse agora de B para A? Se fosse o contrário agora? Se fosse de B para A? O objeto agora está em B, ele sobe para A. Quanto é que seria agora o trabalho? Seria também 1,6. Só que seria 1,6 negativo, porque agora o peso seria contra o movimento. Aí ele seria resistente. Gente, vocês entenderam? Eu posso passar para os recados? Ô, Beliz, por que não tem cosseno mesmo? Não tem cosseno, Ellen? Foi quem perguntou, foi Ellen. Sabe por que não tem cosseno, Ellen? Vou voltar para você lá no slide de trabalho da força-peso, ó. Vou voltar para você lá no slide do trabalho da força-peso para te mostrar por que não tem cosseno. Porque, ó, quando ele desce, a força-peso aponta para baixo e o deslocamento é para baixo.
Aí esse ângulo é 0. E o cosseno de 0 é 1. Aí quando você botar na fórmula, ó, peso vezes altura vezes 1, vai ficar só peso vezes altura. Entendeu, Ellen? Porque não tem cosseno? Entendeu? Vamos lá, recados. Primeiro recado da direção. A direção pede para avisar, para vocês falarem com o pai de vocês, vai ser 90 Mari, se for na horizontal. Quando o objeto vai na horizontal, Mari, deixa eu voltar lá no slide para você. Quando o objeto vai na horizontal, Mari, aí que o peso forma 90 graus com deslocamento e o trabalho do peso é 0. Só na horizontal, tá certo, Mari?